Senhor, não quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perda o desejo de te adorar. Você pode cantar?
mostrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e guerras. O deserto isso vai passar. Por isso resisti, estou com as minhas forças.
O bom é que a nossa expectativa, eu tenho certeza que a expectativa de todos aqui foi vir para ouvir a voz de Deus, para adorar o Senhor. Eu gostei da forma que vocês anunciam tudo, né? Não bota foto. Isso é. A primeira coisa que me pedem é uma foto. Eu gostei demais. Para ele e por ele são todas as coisas. Amém? Já é a minha hora aqui? Já posso pregar? Amém? Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz quando lembraram, né? A gente estava um mês cheio. É normal, né? A gente tem isso lá. Eu lembrei do Joaquim. A gente tem lá na nossa igreja, assim, ele não gosta de sair de perto dos pais. E aí tem que levar para a sala das crianças assim. Que bênção, né? Voltando, né? Eu estou muito feliz pelo convite. Assim, graças a Deus, esse mês foi um mês. Tem sido um mês cheio, né? E como pastor de igreja local também, a gente fica muito unido, muito preocupado. Mas quando a irmã Dália, ela fez o convite, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que arrumar esse dia. Eu preciso ir atender, preciso servir aos irmãos de Cipó. Há muito tempo atrás eu vim aqui, pastor ali, né? Eu lembro de você. Há muito tempo. Encontrar sol, mais conhecido como som. E lá a gente deu muita risada, assim, foi um tempo muito legal. E eu fiquei feliz em ser convidado e essa manhã nós vamos aprender um pouco mais juntos, né? E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente fala, a gente aprende um pouco mais daquilo que o Senhor quer que nos aprender. Está aqui a minha esposa, a pastora Zaninha, né? A pastora Eliosânia. E a Helena, eu falei para a Itália, ela vai eu e minha esposa. Aí quando foi hoje pela manhã, eu vi a Helena deitada, eu falei assim, vamos levar. A minha sogra viajou essa madrugada. E os outros filhos, para quem não sabe, eu sou pai de 5, né? Na época que eu vim aqui, eu só era pai de um pouquinho de cada coisa. Ela mídia, ela canta, ela dança, ela prega. Ela mídia, ela canta, ela dança, ela prega. Ela faz culto de boneca, ela faz tudo, né? Ela é uma vez. Eu acho que vai dar tempo de vocês conhecerem ela. E tem pessoas que a gente precisa passar alguns dias. A Helena, só em algumas horas, você já consegue identificar quem é ela, né? Ela já foi para essa linha? Hoje ela vai dar aula, eu tenho certeza, sabe? Ela gosta de cigarro, ela gosta de... né? E estou aqui com minha esposa, eu falei, meus filhos ficaram, 4 dos 5 ficaram, uma vez, né? E vamos para a palavra. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de número 17.
Espírito Santo, esta é a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor ministre aos nossos corações, como foi orado essa manhã, através da vida do teu servo, que a gente aprenda cada dia mais de ti, porque de fato é o único motivo que nós temos. É o único dever que temos, na verdade, é aprender mais de ti. Que em nome de Jesus a tua palavra venha esta manhã aos nossos corações. Se preciso confrontar a nossa mente, por favor, fique à vontade, pois sabemos que tu és um Deus de conforto, mas tu também é um Senhor. Fale conosco, usa a minha vida, fale à tua igreja, fale ao meu coração, porque a cada dia que nós falamos e aprendemos mais do Senhor, e esse é o nosso desejo. Fique à vontade, Espírito Santo, haja conforme o teu querer, pois já prestamos o nosso louvor ao Senhor. Agora precisamos te ouvir. Por favor, fique à vontade. Que fale o homem suma, que todas as minhas convicções caiam por terra, fora de ti, mas que tudo aquilo que está no Senhor, que venha a ser transmitido para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos achar? Amém? Amém. Diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios. Eu falei o versículo? Efésios 4:17. Amém. Vamos lá? É porque a minha versão é uma outra versão, mas a gente chega lá. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não viva mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumos, alienados da vida que Deus dá. Alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, eles vivem em função dos prazeres e praticam avidamente toda espécie de impureza. O 20 diz: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livre-se de toda a sua natureza antiga e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua natureza criada para ser verdadeiramente justo e santa como Deus é. Isso é fantástico. Interessante que na versão NTLH, na nova tradução, ela diz que nós precisamos aprender a viver de um modo, nós precisamos aprender a viver de uma maneira como Cristo vive. E isso é muito maravilhoso, porque nós precisamos a cada dia. Eu quero começar essa manhã com um testemunho, e por onde eu passo, eu tenho contado esse testemunho. Um dia, eu estava à tarde da noite em uma borracharia, onde eu fui fazer a força do pneu do meu carro que tinha furado. E lá eu encontrei um homem totalmente embriagado. Mas aquele homem, ele me abordou de uma maneira que eu nunca fui abordado, Ele chegou para mim e fez assim: professor. Eu falei: oi. Aí eu achei até que ele me conhecia de algum lugar, E ele falou assim: você sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus? Eu confesso que eu fiquei chateado, porque não era para ele falar isso para mim, era para eu chegar ali. Eu fui até aquele lugar para fazer a força do pneu, não foi para o Rogério. E eu parei e falei assim: mas como? Eu fiquei chateado.
E eu falei para ele assim, eu sei uma coisa, ele deu as costas e foi embora. Aí eu fiquei mais chateado ainda, porque eu queria dar uma carteirada pelo menos a ele, ele disse assim, eu sei, eu sou pastor. E ele simplesmente virou as costas e foi embora. E eu fiquei ali, cruzei os braços, fiquei olhando aquela situação, o rapaz terminou de colocar o remendo no pneu, e ele falou, pastor, tá pronto, tá. Eu entrei no carro, e antes de sair, eu falei com o Espírito Santo assim, eu falei, Espírito Santo, eu estou precisando conversar com o Senhor agora. E fechei o vidro, né, para não dizer que eu sou maluco. E eu falei que pessoas se convertam, pessoas de fato, elas vão até Jesus e queiram viver, não o Jesus que nós estamos falando, mas o Jesus que elas estão vivendo. Eu falei, uau, obrigado, Espírito Santo. De alguma forma o Senhor me confortou. E eu fui para casa. E essa experiência eu conto. Nós precisamos todos os dias aprender de Cristo. Em Efésios diz, aprender a maneira de viver, caminhando com Jesus, caminhando sem Jesus. Mas é isso. E o que significa aprender a Cristo? Aprender a Cristo é aprender a viver a maneira que Jesus vive. Talvez você me diga, pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque aprender de Cristo é não andar mais. Não é não andar como, é não andar mais como gentios. O que é não andar mais como gentios? É não viver segundo aquilo que os gentios, que as pessoas que não têm Cristo vivem. É não andar mais segundo o modelo que um dia nós vivemos lá atrás, outrora, antes de Jesus, antes de ter um encontro com o bom samaritano, antes de ter um encontro com o homem judeu que transformou a nossa vida. O que é não andar mais com gentios, pastor? É despojar-se do velho homem. Esse velho homem que muitas vezes ele quer ressuscitar em nossas vidas. Quando nós passamos por algumas coisas que nós não estamos mais acostumados ou que nós não queremos passar, por algumas lutas, e eu estava conversando esses dias e algumas igrejas que nós passamos, eu estava falando com os irmãos, nós estamos passando esses últimos dias por algumas coisas que muitas vezes nós estamos preparados, mas achamos que não é a hora. Algumas lutas, algumas perseguições, alguns abandonos, né? Algumas pessoas que nos viram nas costas, algumas pessoas que vão embora. E aprender de Cristo é aprender a se sair bem em todas essas situações, porque Jesus viveu isso na pele. E quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos responder como Cristo respondeu. Nós não podemos deixar que a nossa natureza, a natureza do velho homem, ela ressuscite todos os dias e a gente dê uma resposta totalmente contrária daquilo que o Senhor quer que venhamos a dar. Olha o que eu terminei de falar, o que a Bíblia nos ensina, que a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Só de fato imita o outro quando nós encontramos neste outro um testemunho, um exemplo para imitar. Filhos, eles olham para os pais e eles querem ser como os pais, porque para eles, os pais é um testemunho vivo daquilo que eles precisam viver. E nós, como filhos de Cristo, aqueles que têm o desejo no coração de aprender a ser como Jesus, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O 29 responde o que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O 29 diz que nós somos chamados para serem feituras dele, ou seja, nós somos chamados para ser cópias de Jesus na terra, porque nós fomos justificados, nós somos, ele nos chamou para si, e toda a obra que Cristo começou a fazer em nós, as pessoas precisam viver isso através de nós. Nós somos os portadores da identidade de Jesus na terra. Não é fácil, mas é possível. O que é o velho homem? O velho homem é aquela natureza caída, adâmica, pecaminosa. O velho homem é a carne que habita entre nós e que sempre tende para aquilo que
desagrada a Deus. Um dia eu vi um testemunho de um pastor e eu dei risada de início, mas depois eu vi que aquilo era muito forte. Ele disse que no batismo ele achou que ele havia matado o velho homem, mas no dia o dia depois ele descobriu que a carne e o velho homem sabia nadar. E eu falei, meu Deus do céu, que fantástico isso. Se nós tivermos todos os dias essa consciência, nós vamos entender que tudo que o inimigo quer é que a gente não viva a essência de Cristo, que a gente não viva essa nova natureza que já foi gerada em nós através do batismo. Porque o batismo é para a remissão do pecado. E tem gente que muitas vezes não quer se despojar desse velho homem e fica todos os dias de fato sendo encontrado por aquela carne que soube nadar quando foi afogado um dia antes, ou um ano antes, ou 2 anos antes, ou 3 anos antes. Só que tudo que Cristo quer é que todos os dias a gente não afogue mais o velho homem, mas que a gente crucifique ele todos os dias. Porque uma vez crucificado com Cristo, também fomos ressuscitados com ele. Então tudo que nós temos que viver é a vida de Cristo na terra. O velho homem, a natureza caída, sabe, essa natureza adâmica pecaminosa, ela precisa ser mortificada dia após dia. Não é fácil ficar calado quando nós temos direito. Não é fácil engolir muitas vezes respostas que nós podemos dar para nos defender. Não é fácil saber que nós podemos nos justificar e ter que e não responder nada, não falar nada, engolir muitas coisas por causa de Cristo. Sabe, nós precisamos entender que aqueles que já foram justificados, como diz Romanos 8:29, eles não precisam se justificar, porque Cristo é aquilo que aquele que foi justificado mais precisa. E ser com Cristo é isso que nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida. É deixar o velho homem para trás, sabe? É estar-se no espírito do entendimento. Nós temos grandes inimigos, 3 grandes inimigos. O primeiro é o pecado, o segundo somos nós mesmos, e o terceiro, Satanás. Esses 3 inimigos diariamente ele fica tentando nos afastar de Cristo. A carne, eu ouvi, e a gente ouve muito isso, e a Bíblia mesmo fala que a carne é fraca, mas o espírito precisa estar forte. Eu, quando era adolescente, eu estava em algumas bandas e tinha um pastor, Domício Júnior, ele sempre, quando a gente, adolescente, os irmãos sabem que adolescente é uma bênção, ainda mais um adolescente crente, que faz a obra. E eu lembro que às vezes a gente falava assim, mas Domício, mas a carne é fraca. Ele dizia assim, mas o pecado não é minha. A carne pode ser fraca, mas o pecado não é mortificante, para que vocês vivam o tempo todo cometendo os mesmos pecados. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, pastor, por que o senhor repete tanto bem no sermão? Eu falei, primeiro, porque eu aprendi que se o sermão ele não pode ser repetido, ele não pode também ser pregado nenhuma vez. E segundo, porque vocês cometem o mesmo pecado o tempo todo, aí não precisa repetir, porque talvez você não entendeu. E Domício ele falava exatamente isso, ele falava assim, pecado não é fortificante, não é vitamina. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais eu pego, mais a minha mente deixa de ser transformada, como o apóstolo Paulo nos ensina isso em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação que já aconteceu na vossa mente. E quando nós vivemos isso e somos transformados dia após dia e buscamos ser transformados, nós entendemos que esse texto, quando Paulo escreve, ele não está dizendo que eu preciso transformar o outro, ele está dizendo transformar-vos, ele chama para si. Ele diz que é uma responsabilidade pessoal, porque, como eu falei no início, muitas pessoas estão com grande expectativa esperando a nossa manifestação. E muitas vezes nós não nos manifestamos segundo aquilo que o Senhor quer que venhamos a manifestar. Então, renovar-se no espírito do entendimento é entender que a carne não pode ser maior do que o espírito. O
O pecado não pode nos dominar. E Satanás, sendo o nosso maior inimigo, o nosso maior inimigo declarado, ele não pode ser vencedor, porque afinal de contas, nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos de fato o dever de todos os dias renovar a nossa mente para viver a vontade de Deus nessa terra. Quantos estão entendendo? Aleluia. Diga comigo assim: por isso é importante Por isso é renovar seu espírito do entendimento. Sabe, renovar a mente para não se conformar com a mentalidade desse mundo é usar a mente de Cristo, ou seja, pensar e decidir com a mentalidade de Cristo. Então, ser transformado dia após dia é pensar como Jesus. Eu sempre falo com os meus filhos, e eu tenho um Fábio, eu coloquei o nome lembrar de mim, né? Mesmo depois da minha morte, ela sempre me chamar, né? Quando o Senhor me chamar para a glória, ela vai ter de fato o resto da vida dela. E eu lembro que todo início de ano eu sou chamado para algumas escolas para a gente fazer, dar uma palavra, trazer uns louvores, e no início do ano letivo. E eu fui no ano retrasado na escola do Fábio. E lá eu dei uma palavra e cantei. Só que naquele momento ali eu falei assim: olha, gente, eu vivo feliz por estar aqui todo ano, tal. Inclusive eu tenho até 2 filhos que estudam, 3 filhos que estudam aqui. E eu vi que ele estava sentado e de repente ele começou a descer na cadeira, né? Sabe, como se esconder, né? Ele, meu Deus, não sou eu, não. Mariana, tem 2 aqui, que é o Fábio está ali, com isso, a cabecinha dele. E a Lara, que é a gêmea dele, está do lado. Aí, todos os alunos da escola, irmãos, estavam no pátio, todos os professores, eles fizeram assim. E ele olhou para mim com aquele olhar de desespero. Eu falei: amor, quando chegar aí, vai conversar comigo. E quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele me chamou foi: pai, vem cá. Aí eu cheguei para ele e disse: o que foi? Ele falou: não precisava você dizer que eu, seu filho. Eu falei: você tem vergonha do seu pai? Ele falou: não, pai, eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu te amo. Mas só que assim, pai, tinha muita gente, eles ficaram sabendo que eu sou filho de pastor. Aí eu falei: e daí? Aí ele olhou para mim e falou assim: não, pai, porque eu vou ter que dar testemunha a partir de hoje, porque eu sou filho de pastor. Eu falei: não vai não. Ele olhou para mim assim, aí a Lara, né? Ela voltou, eu falei: como é? Como quem diz, opa, gostei desse negócio. E aí ela olhou para mim e fez assim, ele olhou para mim e fez assim: por que, pai, eu não vou ter que dar? Eu falei: não, filho, você não vai ter que dar testemunho na escola porque você é meu filho. Você não vai ter que tratar os meninos bem porque você é meu filho. Você não vai ter que ser obediente aos professores porque você é meu filho. Você não vai ter que fazer nada por minha causa, afinal de contas você é um ser humano. Aí ele olhou assim para mim, deu aquela risada de canto e bolo, eu falei assim: gostei. Eu falei: você vai ter que fazer tudo isso porque você é filho de Deus. Aí ele olhou e falou assim: complicou a minha vida agora toda. Era melhor ser seu filho. Aí ele coçou a cabeça. Você é o maior testemunho que nós precisamos pregar nessa manhã. Renovar a mente é não se conformar com a mentalidade do mundo, é usar a mente de Cristo, sabe, pensar, decidir com a mentalidade de Cristo, é entender que eu estou aqui, eu posso até ter, mas tudo que Jesus quer é que eu seja, porque o ter não é mais importante do que ser. E quando nós somos novas criaturas, podemos até usufruir coisas que o mundo usufrui, como carro, casa, sabe, passeios, viagens, mas nós somos novas criaturas em Cristo. E por isso, as coisas do mundo não são maiores do que as coisas de Deus. E por isso nós precisamos ter a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Nós precisamos ter tudo em Cristo, para que Ele possa ser visto através da nossa vida. Olha o que Paulo diz, o apóstolo Paulo fala que a mulher, ela ganha o marido calada. Eu sei que muitas vezes é difícil ficar calado, principalmente as mulheres.
Eu sempre falo na igreja, se você tem marido, uma mulher sábia, ouça ela se você tem dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Porque a mulher que ouve a Deus, ela fala e ela é usada pelo Espírito Santo. Se eu ouvisse todos os conselhos que a minha esposa me deu, talvez algumas coisas que estão acontecendo hoje já deveria ter acontecido há muito mais tempo. E o pior de não ouvir é ouvir depois a mulher dizer: vocês entendem, gente? Meu filho, se você ouvisse o que eu falo, o pior de não ouvir é eu não falei, se você ouvisse o que eu falo, olha, se você desse mais crédito à mulher que você tem. E na verdade ela nem usa isso, ela já dá uma carteirada de filha de Deus. A mulher que Deus te deu. Não é assim? Aí às vezes eu até brinco, eu falo, eu não sei se às vezes quando eu vou orar, eu tenho algumas queixas de vez em quando dela, e aí eu vou para os pés de Jesus e eu falo assim, eu não sei se eu oro como filho ou como gênero, porque às vezes o Senhor tem escutado mais dela do que a mim. O Senhor gosta mais às vezes dela do que de mim, mas tudo bem, eu vou falar pelos dois. Então ter a mentalidade de Cristo, irmãos, é calar mesmo tendo direito. Mesmo tendo direito. Os meus filhos, eles falam para mim: pai, porque o Senhor perdoa tanto? Eu falei assim: porque eu fui perdoado tanto que eu não sei nem o quanto. Eu só sei que a Bíblia diz que Ele me amou, e porque Ele me amou, Ele me perdoou, e porque Ele me perdoou, Ele me justificou, e porque Ele me justificou, Ele me deu a sua glória. Ele não divide a glória com ninguém, mas Ele dá a sua glória para os seus filhos, para aqueles que foram justificados, para aqueles que de fato são as suas Sheryls aqui neste mundo. E eles falam para mim: pai, as pessoas fazem tantas coisas, o Senhor perdoa numa facilidade. Eu falei: filho, numa facilidade só Deus sabe como. Mas um dia eu ouvi Paulo dizer algo, ele dizia que sejam meus imitadores. Um homem que foi um perseguidor dos filhos de Deus, de repente ele se torna alguém perseguido. Ele entendeu os dois lados, mas quando ele de fato conheceu Jesus a caminho de Damasco, a sua vida passou por uma transformação. Ele pega tudo que aprende e diz: tudo que eu aprendi antes de Cristo eu vou usar como refúgio, eu vou usar como esteio, como adubo, para agora, depois de Cristo, eu fazer a vontade dele, a começar da minha mente. Quando a nossa mente muda, a nossa decisão muda. Quando a nossa mente muda, sabe, 1 Coríntios 2, versículo 16, na versão NVT diz: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Aí depois do ponto, tem uma interrogação, abre aspas, ponto. Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe, ninguém consegue instruir o Senhor. Mas quando Paulo traz isso aqui, ele traz no original dizendo: quem conhece a mente do Senhor sabe o suficiente para instruir, não o Senhor, mas instruir aqueles que ainda não têm a mente do Senhor. Vocês estão entendendo? No grego original, no hebraico, original, ele diz assim: quem conhece a mente do Senhor? Não tem essa interrogação. Quem conhece a mente do Senhor sabe o suficiente para instruir as pessoas, porque só instrui quem tem a mente de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Sabe, nós precisamos, irmãos, ocupar a nossa mente com aquilo que agrada a Deus. Aqui pode pedir para o irmão olhar para o lado e falar: não, pode. Se não puder, depois o pastor à noite. Mas olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: nós precisamos ocupar a nossa mente
com aquilo que agrada. E o que é que agrada a Deus? Filipenses 4, versículo 8 diz: por fim, irmãos, eu quero lhe dizer mais uma coisa. Coloque em sua mente tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. A nossa mente precisa ter, ser ocupada com tudo que é correto, tudo que é nobre. Esse negócio que eu sou brasileiro e posso dar um jeitinho brasileiro, esquece isso, irmãos. Quando eu entendi esse texto, eu confesso para os irmãos que muitas coisas a gente poderia estar fazendo e eu tenho caminhos muito mais fáceis. Mas uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor veio de um certo lugar, tal, o senhor tem toda a informação de fazer com que a igreja cresça mais rápido. Em outras palavras, o senhor tem as manhas. Eu fiquei ouvindo aquela pessoa, e ouvindo. Quando ela falou, acabou de falar, eu falei, terminou? Ela falou, terminei. Eu falei assim: eu posso ter as manhas, mas eu prefiro ir pelo caminho mais distante, porém mais seguro, para que de fato a mente de Cristo seja gerada em 1, 2 ou 3, porque números não me importam. A única coisa que importa é que Jesus olha no céu e diz: olha quantos filhos estão sendo gerados. E a partir desta consciência, muitas coisas aconteceram. Depois de quase 12 anos, esse ano a gente completa 12 anos de pastor e de fundação de igreja. Graças a Deus, hoje a gente está vendo promessas que o Senhor fez há 12 anos atrás acontecer. Mas eu não precisei ir por atalhos por ser brasileiro, por ter as mães. Não. Eu precisei fazer tudo que era correto, tudo que era nobre, tudo que era verdadeiro, tudo que era puro, tudo que era amável e admirável. E isso foi digno de louvor. Eu ocupei e tenho ocupado a minha mente em todos esses tempos que nós estamos à frente da igreja. E isso funciona dentro da nossa casa, nosso trabalho, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento conjugal. Quando nós vivemos essa verdade, sabe? Como diz aqui a palavra, continue a praticar tudo que aprenderam, receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Paulo, é como nós falamos aqui, ele é caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. Interessante que a Bíblia fala que Paulo ficou cego. Quantos sabem disso? E o legal de ficar cego é porque Jesus fechou os olhos de Paulo para as coisas exteriores e abriu para o interior. Jesus fez com que Paulo não enxergasse mais as coisas que ele estava fazendo, e agora teve um encontro pessoal com Cristo. Então a primeira coisa que o Senhor fez foi fechar a sua vista, não a visão. A visão ficou aberta, porque visão e vista é diferente. Vista vê aquilo que os olhos enxergam, visão vê aquilo que a fé nos mostra. Por isso a palavra fala que sem fé é impossível. Não estou entendendo? E interessante que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou cego e agora ele tem um encontro com Jesus. Interessante que o nome Saulo significa o exaltado e o nome Paulo, o desejado. Então agora, quando ele se encontra com Jesus, ele deixa de ser o exaltado e passa a ser aquele que Jesus deseja. Mas como eu faço isso? Vivendo tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. E tudo que eu faço é para a glória de Deus. Quer com mais, quer mais, quer passar qualquer coisa que façam para a glória de Deus. Amém. Eu estou chamando a atenção dele. Eu estou vivendo para ele, por ele e por causa dele. Tem uma canção que aquele grupo Drops canta,
Ele diz: é Ele, por Ele, por causa é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e por alegria. Eu estava pregando em um congresso ano passado, em Pernambuco, e alguém soltou essa música e uma pessoa veio depois para trazer uma palavra também, e ela disse que a hora que os crentes mais mentem é a hora que canta. E por um instante eu concordei, porque ele falou: é Ele, por Ele, por mim. Deus falou no meu coração que os crentes não mentem quando cantam. Eles só precisam aprender a viver todos os dias, por isso que eles cantam. E aí eu fui ver essa canção. Eu falei: como o cara faz uma canção? E eu fui pesquisar sobre ela, e eu encontrei ele dizendo que ele não falou aquilo que ele vive, ele cantou a música de João Batista. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. O que importa é que Ele apareça em teu sul, é Ele, por Ele, e para Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e por alegria. Ele falou: em momento nenhum eu cantei dizendo que eu estava fazendo isso. Eu cantei dizendo que João Batista estava fazendo, e porque ele estava fazendo, eu precisava também fazer. Não é fácil, mas é possível. Quando nós pensamos em tudo que é puro, correto, tudo que é de boa fama, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é admirável diante do Senhor. Porque às vezes a gente quer colocar em nossas vidas coisas para ser admiráveis as pessoas ao Senhor. Isso precisa ocupar todos os dias o nosso pensamento. E aí nós começamos a nos revestir do novo homem. Aí agora nós começamos a testemunhar de fato de Jesus em nossas vidas. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa, mas eu acredito que sim. De você chegar em algum lugar que está tendo a maior guerra e de repente você chega a paz. E alguém depois chega e fala assim: menina, você chegou, estava uma fofocaria terrível que acabou. Estava uma discussão. Misericórdia, não tem mais discussão. Toda vez que você chega aí, eu sinto uma paz. Você já encontrou pessoas assim? Meu Deus do céu, quando você chega aí, é tão bom. Tem mesmo parte da nossa família, da minha esposa, que também tem família, teve lá em casa ontem um tio que ela não conhecia. Conhecia, amor? Não, né? Não conhecia ele pessoalmente, nem a tia, e foram lá, e de repente eles saíram de lá umas quase 11 horas da noite, porque eu ia viajar hoje cedo. Eu falei: se não fosse viajar cedo, saía de manhã. Eu já cheguei atrasado, eu ia chegar lá atrasado. Eu preciso falar, mas tudo bem. E aí eles foram, e o tio dela, ele o tempo todo agarrado com ela, dizendo: meu Deus, que energia! Ai, como é bom, como foi bom te conhecer. E aí veio e me abraçou, e nós moramos no segundo andar, e ele descendo, e não, vamos levar a gente até lá embaixo. E aí descendo, e ela veio a primeira escada, eu falei: amor, vamos levar eles até lá embaixo. Ele: por favor, eu quero ficar com vocês até o último instante, porque eu senti algo tão, ai meu Deus, como foi bom conhecer vocês. Eu pensava uma coisa e era totalmente: oh meu Deus do céu, que bom, eu vou chegar lá agora, no restante da família, ai, eu vou falar tanto de vocês. Eu falei: meu Deus, o que foi que ele viu? Que às vezes a gente não vê. Só Jesus. Tem um autor desconhecido para mim, pode ser conhecido para outros. Ele diz que tudo aquilo que você vê em mim de mal, prazer, sou eu mesmo. Mas tudo aquilo que você vê de bom é o Espírito Santo. É por isso tão difícil, todos os dias, se revestir do novo homem. Mas diga comigo: é possível. É possível. Sabe, não somente devemos nos despojar do velho, mas também precisamos nos revestir do novo. O novo homem não é algo que já possuímos, mas sim algo que foi criado em nós por Deus quando nós nascemos de novo. O primeiro
nascimento. A gente nasce cheio de pecado. Se não fosse assim, nós não precisávamos ser batizados. E olhe que nasce, porque eu tenho Helena em casa, e é prova viva disso. Esses dias eu estava vendo o que ela não gosta de fazer. Uma das coisas que ela não gosta de fazer é acordar cedo, quando é para ir para a escola. Mas quando é para viajar, você viu? Quando você falou assim, Helena, você vai com a gente, ela levantou. Eu falei, opa, que legal, e aí veio. Não estou brincando. Não é a mesma empolgação de todos os dias, de segunda a sexta, que a gente tem que acordar e ela fecha a cara, e a mãe vai pentear o cabelo, ai, meu cabelo! Nem está doendo. E a mãe pega ela e bota sentada na mesa, e ela começa a comer o pão. E olha para a mãe. Ligeira, Helena, a gente vai atrasar. Helena, e ela, vocês também? Eu falar, pecadoras. Deixa tu fazer 12 anos. Eu vou te matar. Eu vou te afogar. E ela, ontem, a gente estava em casa e ela queria ir para a casa de baixo para brincar. Como os adultos estavam todos em cima, os quartos do menino embaixo, e ela queria ir brincar. Aí eu falei, os adultos estão aqui em cima, você não vai descer. É isso. Olha os discípulos. Eu acho que eles levaram o testemunho de todos, menos de Helena. Mas eles vão entender. Eu falei, meu Deus, quanto pecado essa menina tem. Mas deixa ela fazer 12. Eu vou arrancar um pau desses pecados, eu não. O resto ela vai arrancando com o resto da vida dela. Mas despojar-se do velho homem é o nosso dever, mas se revestir do novo também é. A Bíblia fala que um dia Jesus encontra Nicodemos. Diz o tempo, tá? Senão eu vou pregar aqui até de noite. 11. Ainda deu mais. A Bíblia fala que um dia Jesus encontra Nicodemos e os dois começam a conversar. E aí Nicodemos olha para Jesus e fala assim, como é que eu faço para nascer de novo? Será que porventura eu vou ter que entrar lá de novo no ventre da minha mamãe? Irmão, ele sabia que não era isso. Às vezes a gente tem dado, desculpa a expressão, mas tentado enganar Jesus, né? Eu ia usar outra coisa, mas eu olhei para minha esposa, como se ela falasse, não fala. E tem coisas que eu estou aqui e eu fico olhando para ela. Tem coisas que ela reprova, tem coisas que ela aprova. Tem umas imitações que às vezes eu faço, que ela já disse, não está pegando bem. Para. Às vezes é mais do que eu faço e depois eu peço perdão a ela. Mas hoje eu não vou fazer, fica. Geralmente eu faço em igreja que não tem ar-condicionado. É mais calor, mais hoje está tudo certo. Hoje eu pregava aqui até depois do culto da noite. Então é o nosso dever se revestir do novo homem, da nova natureza. A porventura de eu entrar novamente no ventre de minha mãe, não é isso que eu estou falando, é nascer da água e do Espírito. Às vezes nascer da água é fácil, é só tomar um banho ali, batizou. Eu já vi pessoas sendo batizadas e quando levantavam o batismo, xingavam. E eu olhava e dizia assim, meu Deus, deu vontade de olhar o pastor e dizer assim, ele quase escorregou da mão do pastor, e quando ele levantou, já um senhor de idade, ele soltou uma palavra top, e deu vontade de olhar o pastor e dizer assim, de novo. Mas eu acho que seria pior, né? Talvez ele se manifestasse, e talvez até manifestasse. Mas seria bom que ele falava mal e tirava, né? Mandava sair de um em um para não causar condicionamento no inferno. Porque no batismo, o cara fala uma coisa dessa.
Mas graças a Deus ele se converteu, né? Graças a Deus. O novo homem é a natureza do Cristo, que está. O novo homem é a nova natureza do cristão, que está em franco contraste com a velha natureza caída. A velha natureza era adâmica, pecaminosa e corrompida. A nova natureza é divina, santa e incorruptível. É fácil? Não é fácil, mas é possível. 2 Pedro 1, versículo 3 diz: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Primeiro, abandonar as obras da carne. E isso é despojar-se do velho homem. E quais são essas obras? Elas são conhecidas e podem ser resumidas em apenas 5 categorias. Nós encontramos elas lá em Gálatas 5,19. A primeira, pecados de natureza de prostituição e lascívia. Esses pecados, eles precisam, quando nós nos despojamos da velha natureza, isso precisa ficar para trás. Isso precisa ficar fora da nossa vida. Amém? Amém? Amém, irmão? Amém. Então isso nós precisamos deixar para trás. Segundo, pecados com envolvimentos demoníacos, idolatria, feitiçaria. E o interessante é que a idolatria não é só idolatria de santos de barro. Tem mães que idolatram os filhos, tem esposas que idolatram os maridos, e assim vice-versa. Eu lembro não, mas a minha história de vida foi mais ou menos assim. Eu nasci no dia 30 de abril de 78, fiz 47 anos no final do mês passado. E aí, o meu pai faleceu no dia 21 de abril de 78. 9 dias antes de nascer, meu pai morreu. Dia 21 ele morre, dia 30 eu venho ao mundo. Só que antes de morrer, ele olhou para minha mãe e fez um pedido. Eu acho que foi o pedido que mais me machucou durante toda essa minha vida. Ele falou assim: por favor, cuide do meu filho. Ele me amava, era o filho único. E ele me amava. As pessoas contam isso, né? Ele tinha um amor. E ele falou assim: minha mãe, por favor, cuide do meu filho. Eu acho que ela entendeu. Cuide do meu filho, não deixe de jogar bola, não deixe de jogar gude, não deixe isso, não deixe aquilo, não deixe aquilo, não deixe aquilo. E eu passei a minha vida sem fazer nada disso. Eu não jogava bola, eu não fazia isso. E eu acho que todas as vezes que ela pensava em deixar, ela lembrava do que meu pai pediu: cuide do meu filho. Só que não foi um cuidado em excesso. E ela acabou me fazendo desse cuidado na idolatria. Depois eu tive, meu pai era do segundo casamento, então eu tenho mais 4 irmãos. 4, né? São mais 2 homens e 2 mulheres. São 2 homens, 2 mulheres e eu. E eles ficavam chateados, claro, porque tudo era Fábio. Se era um carro para comprar, era para Fábio. Se era isso, era para Fábio. Se era para Fábio, era para Fábio, era para Fábio. E por toda a minha vida, eu acabei sendo odiado pelos meus irmãos. Porque a idolatria de minha mãe por mim era grande. Eu era quase um santo. Ela só faltava ser devera. Mas eu vivi toda a minha vida perseguido pelos meus irmãos, né? Não muito amado. E quando eu falo de perseguição, não estou falando que eles me perseguiam como não muito amado, porque tudo que eles queriam não podia, porque era de Fábio, era para Fábio, era por Fábio.
E por muito tempo da minha vida eu sofri com isso. Sofri demais. Porque a idolatria, ela traz um sofrimento. Quando ela se torna humana, não só para quem está idolatrando, mas para quem está sendo idolatrado. Então, essa manhã, por favor, se porventura, mãe, você tem 2 filhos e tem uma preferência por um, por favor, peço isso em nome de Jesus. Você não está só fazendo mal a você, você está fazendo mal também ao seu filho. Então pare, ame os 2 igualmente. Olha o que aconteceu com José. José, por ser amado, por contar um sonho, aonde foi parar? Perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, odiado pelos irmãos. Não foi isso que aconteceu com José, não. Não foi isso. Claro que Deus tinha um propósito em tudo isso, mas olha o que aconteceu. Por ser amado mais do que os irmãos, foi perseguido, foi vendido, foi odiado, foi esquecido, foi desprezado. Aí às vezes a gente acha, não, mas só faz mal para quem idolatra. Não, para quem está sendo idolatrado também faz. E o mal maior é para aquele que está recebendo a idolatria. Então esses pecados envolvem, são envolvimentos demoníacos. Eu sofri. E sabe o que aconteceu? A gente viveu toda a nossa vida dessa forma. E interessante que as pessoas ficavam muito preocupadas. Elas diziam assim: eita, quando sua mãe morrer, meu Deus do céu, eu estou até vendo, mas vai ser um arregaço, desculpa a expressão, mas vai ser um acabamento. Vocês vão brigar, vocês vão ficar desunidos. Ela tinha deixado uma herança e vocês, meu Deus do céu. Sabe o que aconteceu? Quando minha mãe faleceu, nós nos unimos. Enquanto minha mãe estava viva, às vezes eu viajava para a cidade onde os meus irmãos moravam e eu ficava na casa de amigos. Hoje, eu não posso cometer essa besteira, porque quando eles sabem que eu estou lá na cidade, eu preciso ir para a casa dele. Eu não posso ficar na casa de amigo, eu não posso ir para a pousada, eu tenho que ir para a casa dele. O mais velho esses dias estava dizendo: ei, vai dormir lá em casa também. Eu fiz o casamento dele, o do mais velho, há uns anos atrás, mas foi preciso ela aparecer para que a gente pudesse se unir novamente, porque acabou. É como se acabasse a idolatria, o pecado cessou, agora tudo voltou. Meu Deus, isso é... E às vezes tem pessoas que não conseguem entender isso. Tem mães que não conseguem entender isso. Eu amo a todos, mas esse meu filho, não, você ama mais aquele. Será que Deus vai precisar recolher para que haja novamente paz entre os filhos? Não, não vai, em nome de Jesus. Porque essa manhã, se porventura, que eu não acredito que tenha, mas se porventura tem, vai mudar esse pensamento. A mente será transformada e o Senhor trará um novo tempo, não só para você, mas para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? A segunda, e aqui eu já estou finalizando, é a feitiçaria. Só que a Bíblia não trata apenas feitiçaria, não direciona só para aquele pessoal que muitas vezes viajando eu encontro pelas encruzilhadas. E a gente pensa, né? Não, feiticeiro é só aquele que vai trazer coisa. Não, a Bíblia fala que feitiçaria é falar mal do outro, é tratar o outro mal, é fazer motim, é fazer panelinha, é o assunto na casa seu irmão, seu filho. Não fiz a pessoa, tá?
Você viu, menina, o irmão fulano de tal, porque falou isso, é feitiçaria. Há uns anos atrás, eu estava no sul da Bahia, no aniversário do avô dela, e tinha uma mesa bem grande, um monte de tio, primo, prima, todo mundo sentado na mesa e bebendo. E aí eu estava sentado, a única cadeira que tinha era na cabeceira da mesa, o lugar de pagar conta. Aí eu parei assim, aí alguém chegou e fez assim: pastor, senta aqui. Aí eu fui e sentei. E aí eu comecei a olhar todo mundo, tal, peguei o violão, comecei a cantar. De repente eles começaram a tirar a bebida da mesa, tal. E ali o evangelho foi sendo entregado devagarzinho. Aí passa um tio dela, que hoje, graças a Deus, se converteu. Aqueles pregadores mesmo do manto do canto do meio. E, meu Deus do céu, às vezes é mais crente do que eu. E ele passou por mim e fez assim: pastor. Eu falei: oi. Aí ele fez assim, na época ele não era cristão. Aí eu olhei para ele e disse: oi, meu querido. Ele fez sentado na mesa dos escarnecedores. Aí foi embora. Só que dali daquela mesa eu ganhei vários, inclusive ele. Só que depois eu aprendi que mesa de escarnecedor não é mesa de quem não conhece. Porque você só escarnece aquilo que você sabe. Você só escarnece aquilo que você de fato conhece. Como é que você vai escarnecer? Se alguém não conhece que Deus está falando mal de Deus, não está escarnecendo de Deus. Agora, se alguém conhece e fala mal dele, está escarnecendo, porque sabe quem Deus é. E muitas vezes acontece isso. Essa feitiçaria acontece na vida de muitas pessoas que conhecem a Deus, sabem quem é Deus, já viu o trabalhar de Deus, já viu o que Deus fez, justificou, deu glória, fez, aconteceu, tirou do pecado e transportou para a sua maravilhosa luz, mas não insiste o tempo todo em sentar à mesa e falar mal daquele que muitas vezes está na igreja, o primeiro domingo, não sei o segundo, ceando e dividindo pãozinho, um suquinho, e dizendo: eu tenho uma aliança com você, querido irmão, preciosa história. Isso é feitiçaria. Isso é coisa de velho homem. Diga comigo: velho homem é feiticeiro. Diga: eu sou novo homem. Eu sou novo homem. Isso. Diga: novo homem é santo. É irrepreensível. Diga: novo homem até peca, mas não tem prazer no pecado. Vocês estão entendendo? Já está finalizando. Existem alguns pecados na área de relacionamento interpessoais, como amizades, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Tem pessoas que são amigos, e eu estava falando isso há uns dias atrás. Eu não lembro se foi no discipulado de casais que a gente tem, mas eu estava falando que eu vim de um lugar que eu via pessoas abraçar e fazer careta. Dava aquele abraço, querida irmã, e dava um abraço e olhava para a outra que estava atrás, como quem diz, eu só suporto porque eu só estou falando. Só que quando a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, é nesse sentido aqui, Esse copo só está aqui em pé e não derramou a água, porque existe um suporte. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que suportar o irmão ali, não, que o irmão não vale nada, mas como diz uma música aí, mas eu gosto dele. Não! O suporte é esse aqui. Está doendo em você, irmão? Está doendo em mim. Está chorando? Vamos chorar junto. Está sorrindo? Eu estou aqui para a gente sorrir também. Ah, meu irmão, não pode contar comigo. Ah, mas fulano caiu, nós vamos apedrejar. Não, nós vamos estender as mãos. Porque fulano ainda não conseguiu se despojar do velho homem, então nós vamos estender as mãos para que ele seja revestido, assim como eu fui, assim como nós precisamos ser dia após dia. Eu não preciso ter inimizade, eu não preciso ter ciúme, eu posso até mirar
Mas isso não pode ser constante, porque a Bíblia diz que nós podemos nos irar, mas nós não podemos pecar. E tem pessoas que vivem uma ira constante, e pecando e fazendo um monte de coisa, que se Jesus voltar, só tem misericórdia. Mas em nome de Jesus, se porventura existe, vai cair por terra para que o nome de Jesus seja glorificado. Você crê nisso? Não? Amém. Conhecer a Cristo é mais do que conhecimento. Conhecer a Cristo é pensar, é agir e é viver como Jesus. Um dia eu estava no Cris da Cunha. Eu gosto muito de contar uma experiência, pessoal. Eu estava conversando com um rapaz que era da Assembleia de Deus, saiu da igreja e ele estava muito chateado, muita coisa, e sabe aquelas pessoas que quando saem parece que nunca esteve lá? Esse rapaz era um desses. E ele falou um monte de coisa, e eu falando sobre a palavra. Eu sei que no final da nossa conversa ele estava fazendo, o funcionário dele estava fazendo serviço no meu carro, e quando acabou, ele chegou e fez assim para mim: eu vou em Tucano. Aí eu falei assim: pronto, seja bem-vindo. Ele fez: não, mas eu vou na sua igreja, porque eu quero saber se isso tudo que você está. Tá bom. E eu fui terminamos ali, fui embora. Na virada do ano de 2023 para 2024, eu estou lá na igreja, aí recebo uma mensagem: manda a localização. Eu falei: não entendi. Eu estou chegando na igreja hoje, vou passar a virada de ano com vocês. E lembra o que eu disse? Aí eu falei: amém. Interessante que naquela virada não tinha nada programado, algumas coisas não estavam programadas, e alguém foi e deu um depoimento sobre o pastor. Ele sentado no primeiro banco, ele me olhava: ele sentou no primeiro banco, irmão. Vocês não têm noção do que é isso. É você ter feito alguma coisa com sua esposa em casa e ela sentar no primeiro banco e ficar assim na sua palavra. É você ter saído de casa e pedir perdão e ela ficar assim, Você tem noção do que é isso? Eu acho que Zaqueu entra no vento da baleia, sobe na árvore. Você fica todo desconcertado. Era melhor ele pedir perdão de sair, porque a esposa fica olhando. E naquela noite e aí uma pessoa chegou e falou: eu quero dar um testemunho. E aí aquela pessoa, o diácono Jacques, ele falou, é um irmão que não fala muito, mas ele naquele dia falou sobre mim. E aquele rapaz, a fisionomia dele foi quebrando. E depois da virada nós fazemos uma ceia. Quando eu procurei ele já tinha ido embora. E no outro dia ele mandou uma mensagem para mim: eu fui ali e vi de fato que eu precisava. Até hoje é meu amigo. Ainda não voltou para Jesus, mas é meu amigo. A criação aguarda com grande expectativa pelo nosso testemunho. Mais do que conhecimento, é viver, pensar e agir como Jesus. Filipenses 2:3 diz: não sejam egoístas. João 14:12 diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores. Sabe, nessa escala de discipulado de Jesus, só é aprovado quem se torna semelhante a Jesus. Nessa escala de discipulado, só é aprovado quem se torna como Jesus. Glória a Deus. Você pode ser tentado ou tentada
hoje ainda, antes do culto da noite, a não colocar essa palavra em prática. Não sei, talvez você deve ter saído de casa com alguma coisinha que precisava resolver, mas não resolveu. Volta para o culto essa noite, mas resolve aquilo que ficou em aberto. Como diz o apóstolo Paulo, eu rogo aos irmãos pela compaixão. Apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o vosso culto por entendimento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Sabe, para o discípulo é suficiente ser como o mestre e o escravo como o seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família serão chamados de nome ainda piores. Para o discípulo é o suficiente ser chamado de igual a Jesus. E eu já finalizo contando só mais uma história de um homem chamado Pedro. Quantos lembram? A Bíblia diz que Pedro negou Jesus. Mas o que me conforta é saber que Pedro só fez isso enquanto ele ainda era Pedro, velho homem. A Bíblia diz que Pedro ele entrega Jesus. E tinha uma pessoa que estava vendo Jesus, Pedro negar. Tinha uma mulher sentadinha. E Pedro estava dizendo: eu não conheço ele, eu não sei nem quem é esse Jesus. E eu fico imaginando aquela mulher talvez sentada fazendo crochê, costurando uma toalha, bordando uma toalha. E Pedro dizendo mais uma vez: Pedro, você sabe que eu não sei nem quem é, nunca vi esse Jesus. Eu, não. Aí pela terceira vez, e tinha esse negócio de terceira vez. Foi 3 dias, foi 3 confissões, né? E aí a mulher chega e fala assim: ei, soldado. O soldado olha e fala assim: quero falar uma coisa para vocês ali. A Bíblia não diz que foi assim, mas eu imagino ela chamando o soldado em particular, dizendo assim: diga aí qual é o segredo. Como é que a senhora sabe que é um deles? Ele fala igual a ele. Ele anda igual a ele. Ele se veste. Ele está dizendo, ele está mentindo. Ele é um deles. Aí os soldados agora sabem de fato quem é Pedro. Não pelo testemunho de Pedro, mas por alguém que viu o testemunho de quem andava com Pedro. Só que a Bíblia fala, e outro dia alguém colocou na internet, eu senti vontade de rebater, mas eu falei, não tem nada a ver. Tem coisas que a gente não precisa falar, não vai mudar. Alguém chegou e colocou assim: eu prefiro um Judas que mostra, eu prefiro um Pedro que é explosivo. Quantos já viram isso? Que é explosivo, que arranca a orelha de mal, que faz, que acontece, do que um Judas, que fica no meio, é traidor. Aí eu fiquei quieto. E naquela hora o Espírito Santo falou assim: Pedro só foi Pedro daquele jeito, enquanto ele não estava cheio de mim, enquanto ele ainda não havia se convertido. Porque depois de Pedro convertido, pegaram Pedro para crucificar. Pedro fala: não me crucifique com ele, me coloquem de cabeça para baixo, porque eu preciso morrer e a minha morte precisa ser pior do que a dele. Pedro só foi Pedro explosivo, só foi um Pedro sem ser tratado, sem ser uma pessoa, sem ser ensinado, sem ser submisso, sem ser transparente, enquanto ele não nasceu de novo e não se despojou das coisas do velho homem e se encheu do novo homem.
Porque a Bíblia fala que depois de Pedro cheio do Espírito Santo, na sua primeira mensagem, o que foi que aconteceu? 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se converteram. Sabe o que o novo homem precisa entender? Que existem 3 coisas que não podem ficar longe desse novo nascimento. Primeiro, um Pedro que vai negar, depois vai pedir perdão e a gente vai voltar a confiar nele novamente. O Judas que vai fazer o que tem que fazer para que a gente seja impulsionado e chegue mais rápido ao nosso propósito. E uma cruz. Porque aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma uma cruz e siga. O novo nascimento não é fácil, mas é para todos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Se porventura você for tentado a colocar toda essa palavra que você ouviu agora pela manhã no lixo, não faça isso. Dê uma resposta que o céu espera. Porque o céu não responde, o céu reage às nossas respostas. E quando nós agimos na terra como o céu quer que venhamos agir, o céu começa a reagir. E a reação do céu é colocar tudo que está fora do lugar no seu devido lugar. Eu rogo-vos, pois, irmãos, por favor, vamos viver esse novo modelo de vida que o Senhor tem nos chamado para viver e fazer a vontade dele, até que tudo seja completado. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Que Deus nos abençoe. Em nome